Me coube o papel de fazer a apresentação aqui. Eu sou o Thiago Honório. De saída, eu gostaria de agradecer a ARPA, especialmente a Camila Barella, pela idealização desse projeto Arte, Comunidade e Práticas Pedagógicas, no âmbito desse setor que é o setor base. Gostaria de agradecer ao Marcos Moraes, que me fez descobrir professor, e a FAAP, que é o local onde eu dou aula. Gostaria de agradecer, dou aula há quase 20 anos, gostaria de agradecer a Ana Paula Cohen, com quem co-dirijo o grupo de orientação artística há 10 anos. Aqueles e aquelas que me inspiraram e ajudaram a nortear minha prática pedagógica, Paulo Freire, Bell Hooks, Sônia Salstein. Gostaria de agradecer a todas e todos os meus alunos e minhas alunas que fizeram de mim professor. Por fim, não menos importante, gostaria de agradecer à Galeria Luiz Strina e, sobretudo, a Júlia Gallo, a artista Júlia Gallo, e ao terapeuta Gil Kell, pela honra de estar aqui com vocês nessa tarde e pelo tanto que me ensinam. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto chamado Desenho Desejo, desenvolvido no âmbito desse programa, do setor base, que convidou artistas de diferentes instituições, com diferentes práticas, com diferentes atuações junto à comunidade, à universidade, mesmo fora dela, né, no âmbito do ensino formal, não formal e informal, junto à comunidade e artistas, num processo de formação. No caso específico do nosso projeto, acho que gostaria de passar a palavra ao Gil. A gente tinha pensado em ler um trechinho do seu texto, né, para a gente começar a desfiar alguns pontos ou conversar a partir deles e com vocês. Tudo bem? Sim. Uma grande honra para mim estar aqui diante de vocês e diante desse mundo, que não é um mundo que eu estou tão acostumado assim. Eu trabalho muito dentro do consultório, da clínica, no 1 a 1, né? Um trabalho muito íntimo, mas é um trabalho muito forte, né, de observar os corpos, né? E de ver o que cada corpo carrega, a história que cada corpo traz. Isso sempre me tocou muito profundamente. E eu me senti muito, primeiro, muito, assim, estranho, né, o Thiago fazer esse convite para mim, uau, né, fazer um texto, né, de um olhar para 2 trabalhos artísticos, para uma exposição. E eu achei eles, primeiro, muito corajosos, né? Quando eu vi os trabalhos deles, eu falei, nossa, precisa ter muita coragem para ser artista, né? Porque você vai colocando aquela sua energia, vai de alguma forma expressando as suas memórias naqueles gestos que se repetem e leva isso para o mundo, né? Para outras pessoas estarem em contato com algo tão íntimo, né? Então, eu observando essa coragem deles e vendo o trabalho da Júlia, o trabalho do Thiago, que eu já acompanho há mais tempo, eu falei, acho que eu posso me arriscar também, né? E estar aqui também me expondo, né? E falando um pouco desses trabalhos que são trabalhos muito generosos. Então, desde que o Thiago fez esse convite, depois eu conheci a Júlia, o trabalho dela, eu fiquei contemplando, né, e me deixando afetar um pouco pelas obras, né. Em vários momentos eu tinha vontade de saber como se escreve um texto, como se costuma. Daí eu escrevia para o Thiago, ele falou, meu, vai você, escreva com espontaneidade, e a Júlia também endossando isso. Então eu falei, eu vou me arriscar. Então, me conectar com o trabalho deles e ver o que vem, o que flui num lugar muito espontâneo, muito amoroso até, muito íntimo, né? E aí depois a gente lapida um pouco o texto. Então, eu vou ler. O nome do texto, né, dessa apreciação, né, é Relicário. O inconsciente conspira de forma incessante. Ao dormirmos,
revela-se nos sonhos. Quando acordados, flagra-nos com palavras e símbolos que transbordam na arquitetura dos nossos gestos. Riscos de lápis que se repetem, fundindo cores e bordeando aquilo que parece não caber, como um sedento bebendo da intensidade sem se saciar. Metal moldado no próprio corpo, emprestando a sua carne, emoldurando desejos. Desenho o desejo na ponta do lápis, tecendo no limiar teso, no delicado papel milimétrico, arrisca a precisão assimétrica, como um toque que adorna e acaricia o perímetro da pele, deixando-se perder nas curvas inusitadas do corpo. Desenho o desejo de carvão quebrado, traçando corpos vigorosos, que quando não cabem mais no papel, avolumam-se em metal, tão nus e, ao mesmo tempo, protegidos pelo material que os moldam. Tiago Honório e Júlia Gallo fusionam suas histórias permeada pela reverência da aprendizagem, e como uma natural emancipação de aprendiz põe-se frente a frente, numa dança de corpos espiados e desejados. Emancipação e atração tensionam e provocam a pulsão artística, flagrando o oculto do inconsciente. A olho nu, espia corpo que dança, espia corpo furado, que se revela pela fresta da roupa, espia dor que não cabe. Nas duas obras, a repetição do movimento se assemelha a um gesto sagrado, como num fervor espiritual, o terço correndo entre os dedos, gestos que insistem na repetição e carecem de atenção plena em cada deslize sobre o papel e cada pontada machucando o metal. Estudo para visto, monóculo enquanto vê, absorve-se, testemunha solitária e minuciosa, adornado, torna-se amuleto, que para aquilo que espia e deseja, convirja sacro e profano, fazendo caber o incabível. A dança mântrica do lápis em deslize se arrisca em mais uma camada de desejo que se despe. De novo. A dança mântrica do lápis em deslize se arrisca em mais uma camada de desejo que se despe. A habilidade de moldar a anatomia, mastigada pelo transe exaustivo, ergue a armadura de São Sebastião, parindo peças sonho, peças fantasia, peças lembrança, provocando no olho que vê texturas e imagens internas, edificadas e retorcidas com mãos e dedos, santo em pé, veste sua armadura e se fere na batalha da ambiguidade do desejo e do sagrado. Desenho o desejo tensiona entre o olho que espia, sacralizado em madeira, e corpos rasgados por flechas, aquilo que transborda desejo, a sublimação e a carne, pulsão de vida e morte, martírio. Tiago e Júlia generosamente nos proporcionam esse deleite com a exposição conjunta de obras Estudo para o Visto e Armadura de São Sebastião. Então, eu sinto assim que quando eu tive o contato com o trabalho do Tiago e depois com o trabalho da Júlia, né, e eles me convidaram para o texto, eu teve um dia que eu peguei assim, fui até a mata assim, na cachoeira e ter um tempo assim para poder me concentrar também nesse momento e nessa escrita. E aí eu fui entrando nesses monóculos que o Tiago desenhou, né? E esse exercício de repetição do gesto no papel milimétrico que vai naquela precisão se permitindo, né, fazer formas assimétricas. E aí, entrando naquele olho, né, me veio muito forte assim, essa imagem do olho que vê, né, o olho que testemunha, o olho que espia, o olho que é meio voyeur, que deseja. E quando você penetra nessa visão, dentro dela é um relicário, né? O olhar, ele é uma abertura para esse relicário, né? Para esse relicário de desejos, para esse relicário daquilo que está guardado no íntimo, e relicário daquilo que transborda,
transborda em corpos. Quando eu fui no ateliê da Júlia ver o trabalho dela, eu olhava assim, aquilo tinha meio uma sequência de yoga. Eu falava, nossa, aqui parece uma saudação ao sol, parecem gestos de... Porque a minha área de trabalho estuda muito a cultura védica da Índia, do sul da Índia. E eu olhava aquilo e falava, nossa, isso aqui é um transbordamento, né, daquilo que não cabe, né, esse gesto, essas texturas, e a mesma repetição do metal, né? Então eles emprestando os corpos, o Thiago com seus calos nos dedos, a Júlia sentada no chão, moldando com o próprio corpo, com a própria carne, né? E oferecendo para a gente aquilo que está dentro deles, né? Então, é isso. Quero também ouvir vocês e a gente continuar conversando. Quer falar um pouquinho, Ju? Posso falar um pouquinho? Gente, dá para escutar? Não dá, assim, ok, aqui mais ou menos. Se ficar muito veloz ou muito baixinho, aí vocês me avisam que eu tento me acalmar aqui. Podem vir, por favor. Se quiserem aqui se aproximar. Assim. Vem, Laura. Mas o meu nome é Júlia. Queria também começar agradecendo, né, a APA, a Camila, o Thiago, que é meu professor, meu orientador querido. A gente está, pela primeira vez também, numa situação de exposição juntos, então esse é um momento realmente muito especial para mim. Assim, estou muito feliz de estar aqui. O Gil, que veio através do Thiago, que também foi um prazer trabalhar. E é muito bom escutar o texto, porque nas conversas com o Thiago a gente foi falando, porque eu acho que o texto ele é um terceiro trabalho, né? Então a ideia não era que ele fosse sobre alguma coisa, mas que ele fosse uma terceira coisa, e a gente está aqui todo mundo junto, né? Mas aqui acho que eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? E da relação que eu tenho com o Thiago, né? Porque afinal a gente está aqui nesse projeto que são artistas que formam outros artistas, né? Que é uma situação muito especial. E aqui eu estou apresentando esse trabalho que chama Armadura de São Sebastião, que é um trabalho livremente inspirado no martírio do santo da minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro, apesar de eu estar fazendo 14 anos de São Paulo esse ano, então eu estou para pegar a cidadania. Assim. E ele, o visto. E aí eles são, né, acho que vocês podem ver lá, não sei quem não viu, mas são essas 17 figuras dispostas nessa forma serpenteada, são todas feitas de alumínio batido à mão, né? Então, alumínio, que é um metal, é uma folha, né? Um metal molinho, então a gente vai cavando ele com uma ponta, passa a tinta em cima e aí isso revela o desenho intrincado, né? Acho que o Gil falou um pouco, né? Mas passa também por esses corpos que são inventados, né? Evidentemente eles não existem, mas eu sempre gostei muito dessa ideia de que a anatomia de um corpo já poderia carregar uma sensação, né? A forma de um corpo ela já carrega uma sensação forte, então eu uso o desenho de observação para criar esses corpos que nesse caso estão atravessados aí por essas flechas que remetem ao martírio do São Sebastião. Né? E eu acho que eu e o Thiago a gente tem muitos diálogos, né, entre ele está apresentando aqui o Estudo para Visto, né, e a gente, quando o Thiago me fez esse convite, eu fiquei muito animada. Ele já tinha, né, alguns desenhos, eu já vinha trabalhando também com alumínio, e a gente pensou como seria, né, fazer esse encontro dos trabalhos, e aí a gente acabou chegando nessa solução em que cada um começa de um ponto e a gente se encontra no meio, né? Que eu acho que é simbólico de algum jeito também, né? Porque a gente parte de lugares diferentes e se encontra, e aí os trabalhos vão criando relações, né? Mas se você quiser falar um pouquinho, acho que eu posso seguir depois. Primeiro eu estou muito feliz de ver essa gangue toda aqui, maravilhosa, meus alunos, minhas alunas, meu público mais amado, as pessoas que para mim tem mais produção de sentido, é algo que me emociona de fato. Então, falar do meu trabalho aqui, do Estudo para Visto, é falar também do meu trabalho como orientador, como professor. E aqui a Ju é o exemplo vivo, cabal,
de que as coisas fazem sentido, né? Então ela, assim como eu tenho outras orientandas e orientandos aqui na plateia, no público, aqui com a gente, e aí eu fico pensando muito, né, o quanto algo que por vezes eu levei, aprendi de uma maneira mais intuitiva, um tanto errando, um tanto tropeçando, mas e levando para a sala de aula, o quanto faz sentido quando eu vejo essas pessoas aqui, quando eu vejo o seu trabalho. E uma dessas questões é, por exemplo, que eu aprendi com a Bell Hooks, que é a presença de Eros na sala de aula, é a presença de Eros na prática pedagógica, é a presença de um corpo em sala de aula, e não, muitas vezes, nesse pensamento ocidental, ocidentalizante, que separa mente, corpo, e olhar para as pessoas como um corpo, como de uma forma mais holística. Isso Bell Hooks vai nos dizer no Ensinando a Transgredir, né, a presença de Eros em sala de aula, a presença de Eros na pedagogia, e que vem de uma noção que também me é muito cara, que é a pedagogia engajada, que toma, que parte muito dos princípios de Paulo Freire também, pensando a arte como exercício mesmo de liberdade, né, um ato de liberdade, né, na pedagogia da autonomia. Então, eu estou citando esses nomes, esses autores, porque eu acredito que eu nunca quis ser professor, eu me descobri professor, e, no entanto, eu não consigo, nem sei se quero, agora mais, já não é mais possível, deixar de sê-lo, né? Então, e eu sou muito grato pelo tanto que eu aprendo com os meus alunos, né? O Paulo Freire vai dizer aqui no Pedagogia da Autonomia, né, que quem forma, se forma e reforma ao formar, e quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus objetos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E eu acredito nisso, né? Isso, assim como eu acredito que, recentemente, né, um contato com outros saberes, né, com a medicina ayurvédica, Ayurveda, né, fez com que, de alguma maneira, também eu pensasse, não só repensasse a minha prática pedagógica, a minha prática como professor, mas a minha prática como artista, né? E aí, foi bem no processo, no momento em que eu entrei em contato também, que eu comecei esse tratamento com Ayurveda, junto com a psicanálise, é um combo, na verdade, né? Então, mas eu entrei em contato com o pensamento do Deleuze, que eu queria deixar aqui para vocês também hoje. Estou jogando essas bombinhas para a gente falar sobre elas um pouco. Que o Deleuze vai dizer assim: eu faço uma adaptação aqui. Não se produz arte com as próprias neuroses. A neurose, a psicose não são passagens de vida, mas estados em que se cai quando o processo é interrompido, impedido, comatado. A doença não é processo, mas parada do processo, como no caso Nietzsche. Por isso o artista, enquanto tal, não é doente, mas antes médico, médico de si próprio e do mundo. O mundo é um conjunto de sintomas cuja doença se confunde com o homem. A arte aparece então como um empreendimento de saúde. Não que o artista tenha forçosamente uma saúde de ferro. Haveria aqui a mesma ambiguidade que no atletismo, mas ele goza de uma frágil saúde irresistível que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe contudo devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Do que viu e ouviu, o artista regressa com os olhos vermelhos,
os tímpanos perfurados. Qual saúde bastaria para libertar a vida em toda parte, onde seja aprisionada pelo homem no homem, pelos organismos e gêneros e no interior deles? Então, eu queria trazer essas frases ou esses autores ou esse eros, né, pensado a partir da educação ou da pedagogia, porque muitas dessas discussões fizeram com que, por exemplo, a Júlia se aproximasse, ou a partir de algum fio, alguma faquinha arremessada, chegasse nela em algum lugar e falava: nossa, Thiago, vamos conversar sobre isso me interessa. Nossa, Thiago, você poderia ser meu orientador? A gente tem que trocar. E começasse ali num processo ligado à formação na universidade, um trabalho de orientação ou desorientação e de troca muito, muito profundo. Então é uma alegria essa celebração hoje para mim, poder expor com você. Eu tive o privilégio de orientar muitas pessoas muito diferentes, incluindo, tenho orientandos aqui no momento, muito diferentes entre si, irmã Claudete, Kiko, Tom, enfim, que estão todos aqui, que eu oriento no momento. E isso para mim sempre foi um princípio ético e estético, que é partir justamente da diferença, do que cada um tem ali a oferecer. A Luísa, minha ex-orientanda também, vários aqui presentes, e o quanto isso, por vezes, demanda de mim, evidentemente, uma disponibilidade interna para entrar em contato com cada um desses mundos, né? A Marilena Chauí vai dizer que para entrar em contato, para aprender a nadar, você tem que entrar em contato de fato com a água, e entrar em contato de fato com essas águas, por vezes turvas, profundas. É algo denso, mas é algo com o qual eu aprendo muito. E para mim, hoje é um dia de celebração, porque eu me sinto orientando da Júlia, não orientadora, assim, por exemplo. Então, a gente pensou esse projeto com muito carinho. A gente sabia de saída o que nós não queríamos. Para nós não fazia sentido algo num lugar que fosse mais escolar, ao contrário, assim, nessa relação. Nos interessava uma fusão, nos interessava criar uma situação onde cada um de vocês, cada uma de vocês, pudesse ter uma relação individualizada com cada um dos elementos das obras, com cada um dos trabalhos, ao mesmo tempo em que esses trabalhos pudessem estar quase que mergulhados num feixe de relações recíprocas e tivesse entre eles uma fusão, né, um ponto de contato. Daí Batailiano, daí Eros, daí, enfim, nossas referências, né, no seu TCC, por exemplo, nas minhas aulas, Georges Bataille, Michel Léry, Foucault, autores que me acompanham e que, enfim. E aí, sobre o meu trabalho específico, eu estou falando sobre o meu trabalho específico, né, mais de orientador, mas sobre os meus desenhos, eu sou barroco mineiro, de corpo, de alma e de coração, né? Então convivi muito cedo com a matriz sensorial das procissões. Sou filho de uma mãe católica teóloga, de um pai protestante, nasci no interior de Minas Gerais. Achei que a primeira vez que eu tinha pisado no museu era o MASP, aos 16 anos. E, na verdade, não, eram as igrejas que eu ia na infância. Esse universo imaginário, a imaginária católica, barroca, mineira, teve muito presente em toda a minha vida, é ainda muito presente. E Estudo para Visto traz um tanto disso. Eu parto da observação de talhas, que são fragmentos ligados à ornamentação, ou seja, elementos de ornamentação da arquitetura barroca e rococó mineira. Então, são elementos presentes em colunas, em retábulos, em mísulas, que são essas espécies de suportes que sustentam santos e santas. E eu olho para esses elementos
sobretudo os esculpidos pelo Aleijadinho, mas eu submeto esses elementos também a expedientes de torções, contorções, e neles eu incrusto um olho, né? Eu comecei a trabalhar mais, acredito, com o olho monocular a partir do momento que eu comecei a meditar, que foi em 2018. Então tem um dado ecumênico aí nesse sentido. Eu penso esse olho como uma glândula pineal, um olho pineal. Esse terceiro olho, ele é um ponto, o Bataille vai falar, né, que é um ponto terminal de equilíbrio do corpo, considerando o paralelismo da visão ou o horizonte, né, ele forma uma cruz, ele é esse ponto que converge e que traz equilíbrio na calota craniana. E esse olho, para mim, é um olho que protege, evidentemente, é um olho... Mas é um olho que deseja, é um olho voyeur, é um olho mágico da porta. E Estudo para Visto, o título, visto é tanto o adjetivo como algo visto por alguém, como o verbo vestir conjugado na primeira pessoa do singular. Eu visto um amuleto, um talismã, e eles são, né, espécies de relicários ou camafeus, né? Então, assim como a arquitetura é vestida e revestida por elementos ornamentais, né? É uma veste na arquitetura, o corpo também é vestido, travestido, revestido por esses elementos, por esse olho que protege e, ao mesmo tempo, espia, deseja. É curioso que o trabalho da Ju também fala de veste, né? É uma armadura. Assim como a gente também desejou vestir a parede que nos foi oferecida pela harpa com uma textura que lembra um pouco cal, ou uma pele mais, algo mais áspero, né? Com um apelo tátil, trazendo um calor para essa parede também. Então, tudo isso para dizer também, finalizando essa parte do meu trabalho, que esses olhos que desenho partem justamente das imagens que mais me emocionaram e me emocionam até hoje em toda a minha vida, que são as chamadas imagens de roca ou imagens de vestir, que é um tipo de imaginária que surge na Península Ibérica entre o século XVI e XVII, sobretudo Espanha, Portugal, XVII, e chega no Brasil no século XVIII, e sempre foram imagens desprezadas pela Igreja, proibidas, inclusive, pelo Concílio de Trento, porque elas eram consideradas vulgares, elas eram consideradas menores, elas eram consideradas profanas, porque geralmente eram esculpidas somente as mãos, a cabeça e os pés. Os corpos eram formados por sarrafos de madeira, e essas imagens iam para as procissões. Elas eram feitas assim para ficarem mais leves, favorecendo o trajeto processional. Geralmente se usava vidro para fazer os olhos, e os fiéis vestiam e travestiam essas imagens com roupas, e aí tem inclusive a lei que o Concílio de Trento proibiu a fatura dessas imagens, porque consideravam as roupas indecentes, ou elas não passavam de bonecas indecentes. E eu via essas imagens muito novinho, assim, e isso sempre me causou muita curiosidade, pensar num corpo que já era construído dilacerado, ou a partir de fragmentos. Isso tudo, assim como histórias de santas e de santos, estão muito vivas no meu imaginário até hoje, né? Eu não fui uma criança com videogame que frequentou um shopping center, né? Eu estava no interior de Minas e lidando com essas questões. E ainda bem, hoje eu penso, né? E aí, quando a Ju trouxe esse título, que eu achei lindo, né? Fiquei emocionado com o título do trabalho dela. Não só do São Sebastião, né, em si, o santo mais sexy, né, que temos. Olha eu profanando aqui. E flechado, soldado, né, enfim. E esse corpo que você também constrói, torcido, retorcido, apertado,
Me lembrava, inclusive, os pontos de expressão do tratamento que o Gil, né, o tratamento de cura e muito sério que Gil pratica relacionado à Ayurveda. Me lembrou também, então, a ideia, as imagens de vestir, a ideia de vestimenta, de veste, nesse caso, armadura. Eu acho que a Ju está mais num gótico medieval, eu estou no barrococó mineiro, mas assim, o casamento está aí, né? Ou um tango, nos termos do Gil também, ele pensou nessa palavra linda e nessa música, né? Nesse passe do tango também como uma possibilidade para o título, né, do seu texto. Mas eu queria abrir para vocês comentarem também, e vocês também, se quiserem fazer perguntas, e a gente tratar isso mais como uma conversa do que palestrinha. Eu acho que vou pegar uma coisa que você falou lá no comecinho, mas é que eu acho que também isso que você falou no comecinho passa por toda a fala, que essa suposta... tá dando para escutar, gente? Eu vou usar a Tina como referência, que ela tá no meu campo de visão, e aí ela pode me avisar. Se não você tem vozeirão. Eu tô tentando projetar, né? É um desafio para mim. Mas essa separação, né? Suposta separação entre corpo e mente, eu acho que é exatamente o que a gente tenta não fazer, né? E pelo menos o meu trabalho parte muito dessas anatomias inventadas e da própria ideia de que o corpo a anatomia já carrega uma sensação, né? Então eu sempre penso também muito em desenho animado, quando a gente vê aquelas lágrimas que são muito densas, assim, aquilo já carregava uma coisa tão forte, né? Tão cheia de estado de ânimo, sabe? Então eu acho que e eu até estenderia isso para uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o trabalho que o Gil faz também, que é uma suposta separação de que o artista é aquela pessoa que tem a ideia e persegue a ideia materialmente. O que eu quero dizer com isso ele tem uma ideia que é perfeita e mágica, que só existe no plano das ideias, e ele vai atrás dela, e não que a própria matéria, né, que o próprio fazer vai gerar os trabalhos e vai levar a gente para lugares, né? Então eu acho que essa ação dentro do corpo, né, e que essas coisas não são separáveis, eu acho que faz parte da nossa prática como artistas, né? E eu sinto que você, como professor, abraçou muito isso, que foi muito importante para mim, sabe? Então, que eu acho que também conecta com o trabalho do Gil. Acho que seria legal também ouvi-lo, assim, a respeito dessa ação, por favor. Né? Pode? Como é que foi essa sua relação com os artistas na criação do mesmo? Como é que foi a sua conexão? Porque me parece muito assim, uma tríade muito sensível, sabe? Muito conectada, assim. A gente escuta vocês e a gente não sabe? Tá tudo muito conectado. Eu queria que você, a sua experiência da sua área, que me parece muito diferente, vamos dizer assim, do ponto de vista de arte de saúde. E aí, como é que você se conectou com os artistas e a sua experiência, não só como na sua função, mas também dentro do universo da arte? Como é que foi isso? Eu vou falar o que ele disse, acho que para as pessoas ouvirem, pode ser? Sim. Minha tia. Então ele perguntou da minha relação com os artistas, porque ele se interessou muito, como que foi esse processo, essa tríade, né? Então, como se fosse até um estranhamento, né? Uau, que inusitado, né? É até interessante a gente achar isso inusitado, né? Isso acho que diz muito dessas separações que a gente foi estabelecendo entre o que é a cura, o que é a arte, o que é o mundo da elaboração através da palavra, o que é o mundo ou o caminho de elaboração através do corpo. E isso que a Júlia estava provocando aqui, né, do gesto que vai imprimindo e lidando com o material e lidando com as resistências do próprio material e do próprio ato, né, porque desenhar e repetir o desenho, o risco, e esse trabalho maçante, né, de moldar o metal e com um palito ali, com uma lança e riscando, tem muito a ver com o que a gente investiga no corpo, né? Porque o que é um corpo?
né? Quando eu olho para uma pessoa, o que aquele corpo carrega? Qual a história, qual a pulsão, né? O desejo do artista de chegar num objetivo, mas que ele encontra um caminho ali no meio. Então, os nossos corpos que carregam memória, que carregam dores, que carregam traumas, que carregam potências e que têm desejos, né? E que precisam movimentar a própria história impregnada no corpo para conseguir, sei lá, usufruir mais da vida, experimentar um pouco de liberdade, experimentar um pouco de, né? Então, primeiro para mim foi muito impressionante, eu me impressiono muito com as habilidades, com a sensibilidade de moldar a matéria e se colocando ali, né? Então, eu tenho observado muito, né, que o ambiente de consultório, o ambiente clínico, ele é muito limitado ainda, né? Porque a gente está precisando, vamos dizer assim, de ambiente saudável, a gente está precisando de ambiente em que os corpos possam se sentir pertencentes, que os corpos possam trazer a sua história e trocar, né? E esses dois trabalhos da Júlia e do Tiago, eu vejo que para mim são canais, né, de cura, né? Acho estranho falar cura, né? Porque não é assim, pronto, curei de uma dor de barriga ou curei um trauma, né? Mas de que os caminhos fiquem mais possíveis, né? Então, o Tiago eu conheço já faz um tempo, eu conheço o que tem por trás da arte antes de conhecer o que ele edificou. Então, quando eu vi o primeiro trabalho do Tiago, né, eu me emocionei, porque eu vi o que ele carrega no corpo expresso no que ele edificou fora do corpo dele. E isso, para mim, é uma coisa tão genuína, tão amorosa, né, tão generosa. E eu conheci a Júlia rapidamente, e é claro que a gente ainda é muito preconceituoso, né, no sentido de preconceitos, né? Eu olhei a Júlia tímida e de repente aquele trabalho que eu falo, nossa, né, caramba, uau, né, Vulcânico. e ao mesmo tempo o Tiago que ele é bem vulcânico também, naqueles olhos, né, que vão adornando e dando conta de tanta intensidade, né, de tanto desejo, né, de tanto. Então eu acho assim que a gente precisa disso, né? A gente precisa transbordar o espaço de cura e a arte precisa invadir os espaços mais, né? Que estão adoecidos, né? Tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que a gente vive um momento muito forte. Meu professor de literatura, ele não assim falar isso, a gente vive um momento, ele já dava uns cortes assim, mas né, com licença, né? Que a gente vive uma economia da atenção nas internets, né? Que a nossa atenção, e eu poderia dizer o nosso desejo, está sendo comercializado assim brutalmente. Uhum. Né? E quando de repente você tem um trabalho desse, eu tenho a sensação que eles estão devolvendo aquele desejo que foi roubado, nosso. Né? Então quando eu olho para os trabalhos e aí muito mais do que o trabalho como uma coisa que está na parede, mas o trabalho que carrega toda essa história, né? Como um corpo, quando está ali na nossa frente, é um corpo que tem uma história. E aí o lugar da aprendizagem, né? Professor, aluno, aluna e professor, aluna, e que eu vejo que é um espaço dessa troca dos corpos, né? E o Tiago falou uma coisa do eros dentro do ambiente de ensino, e eu já falei para ele, nossa, que perigo, né? E essencial. É essencial e ao mesmo tempo perigoso, porque a gente está machucado no campo do desejo. Então ter essa coragem e essencialidade, assim como o campo de cura, também é um campo em que o eros ele é essencial e é perigoso também. Então, são espaços que eu olho assim e falo, nossa,
tem tudo a ver, né? Acho que é legal pontuar também que as palavras que formam o título, né, desenho e desejo, elas partem de uma coisa que o Thiago falava muito em sala de aula, de que a palavra desenho e a palavra desejo, elas têm a mesma raiz etimológica, né? E que o desejo ele só existe quando existe uma falta, né? Então falta alguma coisa, você precisa buscar, e o desenho também, né? Você precisa que alguma coisa exista, então você desenha ela, né? Você faz ela existir. Então eu acho que é bonito também ver isso acontecendo aqui na exposição, e é uma coisa que você falava muito em aula, então acho bonito também. E eu fico emocionado agora. É isso que você falou, também tem a ver com cura, né? Cura você resolver alguma coisa, né? Enfim, o desejo, quando você materializa o desejo a partir do desenho, você está resolvendo alguma coisa. Você está curando aquela falta. E sempre vai ter, né? Exatamente. Mas aquela... Sim, né? Ou podendo estar com aquilo que não se resolve, né? Porque o desejo tem muito a ver com aquilo que nunca se resolve, né? O desejo é aquilo que move, né? E tem umas conversas nossas, né, que eu tive bastante com o Thiago, mas com a Júlia também, que dentro dessa tradição que eu estudo, né, o desejo, kama, ele é a base da vida, né? Então, na natureza, o desejo ele permeia plenamente, mas no ser humano ele é envolvido e provocado pelo simbolismo da edificação dos corpos, né? Então, os nossos corpos, eles são edificação do desejo, né? E esse desejo move, mas ele não leva necessariamente para algum fim, né? E isso é muito angustiante muitas vezes, né? E poder se movimentar, né? E eu acho que talvez tem essa provocação de novas possibilidades do desejo, né? Os corpos inventados né? E desenhos animados lá atrás que de alguma forma afetam, né? Claro. Então, às vezes é exatamente aquilo que não cabe, né? Porque, né? Será que a gente está aqui para fazer caber? Coube, agora tá bom, então é uma cura. E você também se colocar, acho que disponível para o trabalho te dizer coisas, né? Porque eu acho que muitas vezes era isso que eu estava falando, né? Dessa separação. Muitas vezes no próprio ato de desenhar, você descobre uma coisa que você não sabia que você queria. E aí você passa a querer essa coisa, sabe? E aí você deixa isso te guiar, né? E eu tenho muita dificuldade, assim, com fala, né? Eu acabo reduzindo, mas é porque eu acho que isso não é uma coisa que está muito no campo do verbal mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa que é o contrário, né? Que a gente tem que tentar fazer o esforço de ficar mais quietinho para deixar essas coisas virem, né? Então... A Pina Bausch fala, né? Colocar-se em paz com as palavras para deixar com que... porque é a criação de linguagem, né? E aí a linguagem num outro campo, anterior ao campo verbal, ao campo... Então é como se, na tentativa por vezes de denominar, de nomear rapidamente, as coisas desaparecem. Então é como se você tivesse que colocar em paz, em primeiro lugar com as palavras, e deixar com que as coisas... É um mal-estar tremendo, né? A gente faz uma exposição dessa, qual que é o próximo precipício, né? Qual que é o próximo abismo. Mas é assim, né? É isso. Quer dizer, isso é estar vivo, né? Não tem... eu queria ler uma coisinha também para vocês que eu descobri recentemente, graças a Camila, que me apresentou essa bruxa, a Anne Ernaux, que a mãe dela apresentou para ela. Não, eu vou ler 2 trechinhos. Um sobre a minha relação também com a prática docente, que ela fala que ela foi professora há muitos anos, se aposentou e é uma escritora. Eu recomendo vivamente a leitura desse livro, que é A Escrita como Faca. E aí ela vai dizer assim, muito rapidamente senti que só poderia escrever na completa liberdade, sem que ninguém esperasse nada de mim, em tal data, de tal tipo. Foi, portanto, mantendo o meu trabalho de professora, com suas obrigações, mas também com sua segurança material, que consegui continuar tranquilamente o meu trabalho de escrita, preferindo a exploração e suas incertezas.
preciso também dizer que, para mim, nada é mais deprimente que me sentir inútil, não ter feito nada com o meu dia. Ter um trabalho em que sempre havia alguma coisa para fazer me dava a sensação de interferir direta e imediatamente no mundo, na formação intelectual de jovens, e me permitia escapar da desolação de ter perdido meu tempo com 3 linhas ou nada durante uma manhã. Eu acho bonito pensar isso aqui, e vem também aqui uma conexão com Paulo Freire, né, que é pensar também a dimensão da educação ou da prática pedagógica como intervenção, e intervenção como um procedimento agudo, que desestabiliza, portanto, que promove a reflexão, porque, para mim, é o que acontece aqui. Quer dizer, se ela interviu diretamente no mundo, como professora, eu sinto que, de alguma forma, eu intervi no mundo vendo o que a Júlia produziu, sabe? Ou outros orientandos e orientandas aqui, sejam do Goa ou da FAP. Isso, enfim, eu acho uma beleza. E aí, por fim, essa que muitas vezes citei essa frase de Breton nas aulas para os meus estudantes. Primeiro, amar. Haverá tempo, depois, de saber por que se ama. Acho que essa vai ao encontro do amor que você falou, Gil. Tiago, posso fazer um adendo aqui? Claro. Você foi a primeira pessoa com quem eu dividi essa ideia do setor base, que é dar foco aos artistas que, em conjunto com a sua prática, têm um trabalho na pedagogia, construção de comunidade. Então, participou muito ao longo desse processo, e a gente quis trazer aqui para o base artistas como você e como a Dora Longo Bahia, que tem essa prática pedagógica dentro da universidade, da academia, né, de um lugar mais institucionalizado, assim como o Dalton Paula e o Santos Pereira e Campos Lopes, que tem uma prática pedagógica em outras instâncias, no instituto, numa escola ateliê, né, com lugares menos institucionalizados. E para falar dessa formação, né, de quem está formando, quem está guiando, orientando, e dessa grande responsabilidade que isso é, e de muitas vezes esses artistas serem conhecidos pelo seu trabalho artístico, mas não por esse lado pedagógico que é tão importante, que a gente aqui na ARPA também valoriza e incentiva, no sentido de que os estudantes, né, a gente fala que também estou ao lado da Isa, que ano passado era estudante nosso estagiário, hoje faz parte da nossa equipe formal, esse ano a gente tem a Marisa aqui como estagiária, são as pessoas que vão estar contribuindo futuramente, né, os artistas ou estudantes que vão estar aqui nas paredes futuramente, então, que fazem parte dessa engrenagem e a importância disso. E aí eu acho que quando você trouxe a escolha do Gil, enfim, que é uma pessoa que eu também, né, conheço e acompanho a prática terapêutica dele, também deu uma volta no sentido de que essas formações nem sempre se dão nesse lugar institucionalizado. Muitas vezes sim e outras vezes não. E eu achei bonito fazer isso, né? Vocês têm uma relação também dentro da terapia e de formação, de guiar, de trocas. E aí traz esse sentido holístico que a gente está falando aqui, né? E acho que isso, enfim, deu uma volta bonita e é de muito interesse meu, enfim, do projeto como um todo, que eu acho que se desdobrou de uma forma muito Eu vejo como troca, assim, os momentos mais difíceis, eu acredito, da vida, enfim, da minha vida, foi momentos em que eu lidei com uma espécie de fraqueza do desejo, ou se não ausência do desejo. E é claro que isso pode ser entendido e diagnosticado numa era que a gente vive de síndromes ou de transtornos, como o transtorno depressivo, como a depressão, por exemplo, né, que é essa pressão para baixo ou a ausência de desejo. E o Gil foi fundamental nesse momento na minha vida, assim como a psicanálise também. Eu sou muito tributário à psicanálise lacaniana. Então,
de alguma maneira, assim, é como se tanto a terapia Ayurveda, a medicina ayurvédica, a psicanálise me ajudaram ali, assim como a arte, mas no momento em que eu não estava conseguindo nem dar conta de mim, a desobstruir assim, lugares para pulsão, para passagem de vida e, consequentemente, produção e elaboração do simbólico por meio da arte. E aí você descomprime, aí você elabora, e aí você fica saudável de alguma forma, né? Você restitui a sua relação com o mundo e as pessoas no mundo. Então, eu sou muito tributário e grato à psicanálise, à terapia Ayurveda, ao Gil especialmente, porque foi num desses momentos de quase perda, de desconexão, de ruptura com a vida, assim, que eu encontrei aí um lugar de restituição, e restituição do desejo, né, da pulsão vital, da pulsão de vida, de estar aqui, olhando no olho, desenhando, produzindo. Então isso tem a ver com troca, isso tem a ver com saberes, isso tem a ver com... e eu tive um momento da minha vida que eu era muito preconceituoso, assim, então, pelo fato de ter começado a fazer psicanálise com 21 anos, lacaniana, ferrenha, na veia, eu achava, ainda acho, na verdade, mas era de uma maneira que tudo era pela linguagem, somos seres estruturantes, fundamentados na linguagem, na fala. Então eu fui ficando muito cabeçudo, assim, no sentido de lacaniano, e leituras, e linguagem, e fui esquecendo do corpo. Muita coisa é linguagem, né? Exato, exato, mas assim, de alguma... São linguagem. Exato, mas no sentido de... não deixei de fazer em nenhum momento arte nesse período, mas deixei de lado o meu corpo. Eu tava, de alguma forma eu estava fazendo o que eu não acreditava, que era essa separação entre corpo e mente. E eu sinto que o trabalho, aí na condição aqui, falando na condição de paciente, né, do Gil, assim, de alguma forma recuperou, restituiu esse lugar, assim, essa, como você fala, arqueologia do corpo, essa arquitetura vital, e isso foi muito importante. Então, no momento em que houve a ruptura e depois a reconciliação, né, e eu fiquei muito fértil, né, no sentido de trabalhos e exposições, eu achei que fazia muito sentido trazer esse outro saber, essa outra prática, e principalmente no momento em que eu comecei a me interessar, e tenho me interessado, foi tudo concomitante, assim, por outros saberes que não ocidentais e ocidentalizados. Então, a meditação, né, outras formas de conhecimento e de produção de conhecimento e de saberes. Acho que e aí daí esse movimento, né, esse para mim tem algo sim de devolver terra a terra, sabe? Tem algo de holístico também, por mais esotérico que esse final pareça, mas tudo bem também. Até que nem tanto esotérico assim. Até que nem tanto esotérico assim. Eu tenho uma história que eu adoro, que teve uma vez que eu vi uma criança desenhando, e aí eu perguntei pra ela o que ela estava fazendo. Aí ela falou, isso é uma história sobre como surgiu o caos, a felicidade e o tédio. Aí eu falei, assim, mas aí ela me explicou, ela falou assim, que no princípio, tinha só o caos e a felicidade, e eles ficavam brigando. E aí surgiu o tédio, porque ele falou que ele ficava muito entediado quando só a felicidade reinava ou só quando o caos reinava. Eu achei aquilo tão fenomenal, porque é isso, né? Assim, não pode só o caos reinar, só a felicidade reinar, senão a gente vai morrer de tédio, sabe? Então, A Ju tá escondendo, mas ela é professora também. De desenho. De criança, De crianças, Perguntas, pessoal? Você dá aula exatamente do quê? De desenho. Mas eu não tô dando mais, na verdade. Eu dei bastante tempo, mas agora eu dei uma parada, assim. Começou o processo de aula, qual foi a primeira aula?
Olha, eu organizei um curso que ele era de História da Arte e de Desenho para crianças. Então, basicamente, o que eu fazia era uma aula de técnica de desenho mesmo com eles, e depois a gente tinha algumas referências assim de história da arte para ampliar um pouco o repertório, então era um pouco por aí. Assim. E o prazo das crianças ao longo do curso muda ou não tem mais? A ideia é que eles, não é que mude, né? Que eles desenvolvam o que exato, próprio, mas nunca forçar alguma coisa, nunca nada assim. Quando eu falo de desenho, tem um processo que é aprender, para depois desaprender, para isso executar. Não, eu acho que certamente sempre. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm uma coisa de já querer sair desconstruindo sem construir. Assim, eu acredito muito na construção, mas eu acho que isso tem que ser feito ainda mais com criança com um outro tipo de responsabilidade, porque você também não quer travar uma criança de 8 anos de idade, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Estamos. Às vezes a gente quer que a arte fale mais do que a nossa própria voz. A gente quer que ela se sobressaia, os nossos pensamentos, a nossa construção artística se sobressaia a quem nós somos como pessoa. E eu queria entender como que você pensa isso no seu processo criativo. E se você tem se questionado enquanto você constrói entre quem é a Júlia e quem é a obra. Eita! Olha, eu acho que certamente a gente faz as coisas, a gente aprende sobre a gente, só que a partir do momento que a gente coloca essa coisa no mundo, a gente não tem mais controle sobre essa coisa. Então aí são as outras pessoas que vão, aquilo tem uma vida própria, assim, aquilo sai da gente. Mas eu acho que a gente aprende muito sobre a gente quando a gente coloca isso para fora, sabe? Então eu iria por aí, assim, mas... E eu acho que o trabalho de arte é infinitamente mais inteligente. Eu acho que o trabalho de arte é infinitamente mais inteligente que o artista. Eu não tenho dúvidas. Obrigada. Ou seja, o que a gente faz é muito maior do que a gente. Sempre. Só Oi? cavalo da passagem. Você escolhe São Sebastião para falar do seu trabalho. Eu queria entender um pouco mais sobre São Sebastião, não só uma arte. Porque São Sebastião, desculpa, que não São cheguei. Sebastião representa a função do protetor, conta de mulher, sensibilidade. Eu queria entender como isso entra com a cultura, que você tanto discutiu, essa teologia do santo e isso na obra final. Mais uma curiosidade, na verdade. Olha, o que eu pensei quando eu escolhi São Sebastião é mais porque é o santo da minha cidade natal mesmo, é uma imagem que eu convivi bastante, sabe? Então, e eu sempre achei muito interessante essa imagem iconográfica, iconográfica mesmo, porque os santos, eles sempre nas imagens, eles estão nos seus, eles geralmente são representados pelos martírios, né? Mas eles estão plenos, né? Assim. E isso sempre me interessou. Eu venho de uma família católica também, então sempre convivi muito com essas imagens, mas eu acho que essa relação que a gente fez com cura, com tudo mais, foi uma coisa que veio depois, e essa é a coisa legal de trabalhar com arte, né? Porque a gente vai somando as leituras, né? A gente vai aprendendo coisas novas sobre o trabalho que a gente fez, sabe? Não precisa necessariamente, eu acho que isso é uma intenção, assim, Apesar de eu saber histórias de alguns santos, São Sebastião não é uma que me é tão... mas ele era soldado, não era? Ele era soldado romano. Exato, romano. E tem toda a relação com a armadura também, né? Então ela cria essa veste, então é essa capa que protege, ao mesmo tempo é atravessada. Eu acho que a gente chegou a falar até de escudos também medievais, né? De elementos também ligados à própria arquitetura medieval, enfim. Porque quando eu comecei a trabalhar com alumínio, eu acho que assim, o meu trabalho também, como eu fiquei falando para vocês que parte muito da matéria, tem muitas coisas que são guiadas pelo próprio material, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar com alumínio, eu relacionei isso à armadura e eu já tinha alguns desenhos de observação de armaduras, insetos, sabe? Então, o que eu fiz foi ir um pouco unindo tudo isso até que eu cheguei numa imagem que eu achava específica o suficiente, mas também
ambíguo o suficiente para me interessar e me dar desejo de fazer o trabalho, sabe? Então, foi um pouco isso. Mas o Gil também. Eu fiquei bem impressionado com esse nome. Quando ela falou esse nome, eu fiquei assim... E foi interessante porque o Thiago me falou do nome, né? Foi. E foi um dia que a gente tinha feito um atendimento e tocou uma música no atendimento que era assim, São Sebastião derramou. E aí terminou o atendimento e ele me falou que a obra da Júlia ia chamar Armadura de São Sebastião. Eu fiquei meio assim, será que ele falou? Eu já sabia, por isso eu fiquei com essa palavra e a inteligência da obra, né, que às vezes pode ser maior que do artista, né, ou o I Ching, né, pegando um pouco o esoterismo, né, o I Ching, que é um sistema oracular, né, que você joga as varetas ou as moedas e acredita-se que aquele gesto que se manifesta no ato ali, ele diz algo a respeito de uma cena, de uma situação, Então, para mim, né, quando eu vejo, né, porque São Sebastião, ele não podia exercer a fé dele, ele não podia exercer o desejo dele, ele exercia aquilo ocultamente, né, ele exercia aquele desejo debaixo de uma armadura, né. E quando a Júlia molda os corpos, que para mim parecem corpos nus, né, às vezes corpo humano, às vezes corpo bicho, partes de corpo, né? O desejo, ele também tem um pouco disso, do que se mistura, do que é fantasia, do que está escondido, do que se revela. E tem algo muito forte, né? Que então ela molda com o metal, né? Corpos nus, corpos expostos, né? E São Sebastião, ele é flechado, né? Então o corpo dele é perfurado. E aquele corpo, como que é que você falou? O santo mais sexy que tem? Né? Eu acho. Né? Mas ele é mesmo. Né? Não E a gente vive muito conflito por causa disso, né? O que é sagrado, o que é profano, o que é... Existem, às vezes, instituições que causaram muitos problemas na nossa cabeça ao longo dos séculos, para a gente conseguir ver que o santo pode estar nu, que a imagem de roca, né, que você veste, e o Thiago sempre fala veste, transveste, né, ele sempre, né, tece dessa forma, trabalha com desejo, né, eu fiquei, não sei se vocês sentiram isso, mas você anda, e aí se você vem daqui, você vai descendo, né, em direção, e aí tem o olho, e aí tem aquela imagem que é uma armadura, mas que é delicada, que ela é vulnerável, que ela está frágil ali, você, né, pertinho, bem, meio de baixo, é muito íntimo isso, né? Então essa imagem de São Sebastião, eu sinto que a inteligência que ela traz é um pouco isso, né? Um santo sexy, devoto, que salvava as pessoas que eram perseguidas e presas, e foi flechado, e foi curado as suas chagas, né? E ele tinha essa ambiguidade, né? Do desejo, do que cabe, do que é sagrado, né? E de certa forma, a gente sempre tem um pouquinho desse conflito, né? Sim. E tem uma coisa, quando o Thiago estava falando da depressão, né? E assim, às vezes, né, é difícil morrer, né? Às vezes é difícil algumas coisas morrerem, né? E para a gente desejar, e esse desejo da vida para a gente não tem como a gente não morrer um monte, né? Não morrer um pouquinho, né? Ou como o Thiago um dia falou, eu quero te falar uma coisa e não quero te machucar. E ele me falou uma coisa tão amorosa para mim, e eu disse para ele, Thiago, mas o amor machuca, né? O amor machuca, né? E o metal machucado, a mão com calo do desenho que se repete, tentando fazer caber o amor, o desejo, né? Aquilo, a angústia, né? Então, para mim, foi muito surpreendente esse nome, né? Armadura de São Sebastião. Que bom.